Eu posso te explicar Enneagrama uma vez por todas e você jamais esquecer a forma como você criou a sua personalidade, a forma como você se distanciou do divino? Eu vou te explicar uma vez e você jamais vai esquecer. Hoje é dia 9 de julho de 2024. Eu estou aqui no porão da minha casa. Não é mais minha, acabei de vender ela. Então é o último dia que eu estarei aqui nesta casa. O último dia que eu estarei aqui. Vamos usar o Enneagrama para vocês entenderem como nós nos distanciamos do Pai por uma falta que nós mesmos criamos em nós. Para existir uma falta, alguém tem que ter deixado de dar algo para ti. Por exemplo, aqui, ó, estava aqui do meu lado por acaso. Estava acendendo o fogão há pouco. Para essa luz existir, precisa ter o gás aqui dentro. Caso contrário, só ficaria faísca, certo? Tendo o gás, acendeu a luz. Olha que interessante, estava aqui do meu lado sem eu perceber como as coisas acontecem. Se eu tenho uma falta em mim, se eu percebo uma falta em mim, o ambiente onde eu estou inserido, na família, na comunidade, na empresa, se me falta algo, eu crio algo em virtude daquela falta. Por isso vem aquela frase: todo excesso esconde uma falta. Olha só. Os medos fundamentais do Enneagrama, eles criam os desejos fundamentais. Se o meu medo surge, eu busco suprir, não sentir mais esse medo, criando um desejo. Vamos usar um exemplo, o tipo 3, por exemplo, do Enneagrama. Ele tem o medo fundamental de não ter valor. Ele perdeu esse valor dele mesmo. Ele não acha mais valor nele mesmo. Então ele usa os mecanismos de defesa, ele usa a ilusão e o auto-engano, que são as fixações mentais, para buscar fora, identificar os valores fora, criando o valor lá onde que se eu conquistar aquilo lá, se eu ter aquilo lá, eu vou ter aquele valor. E as pessoas vão ver o valor em mim através do que eu tenho, não do que eu sou. Agora, para entender de uma vez por todas o Enneagrama, imagina a mandala do Enneagrama, isso você vai ouvir só aqui de mim. Talvez depois algumas pessoas copiem, por isso que eu coloquei a data aqui. Dia 9 de julho de 2024. Imagina a mandala do Enneagrama, o círculo da mandala do Enneagrama, e os seus pontos do Enneagrama. O 9 lá no alto da mandala, o 4 e o 5 aqui embaixo, o 1, o 2 e o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Os instintivos, 8, 9 e 1, o 2, 3 e o 4 são os emocionais, o 5, 6 e o 7, os mentais. Imagina que esse símbolo redondo é um alvo, onde que você atira um arco e flecha, por exemplo. Vamos usar as flechas do Enneagrama. Pega a flecha e eu atiro. A minha meta é acertar o meio. O que os padres e madres do deserto buscavam? As hamartias, as maneiras de um coração humano se distanciar de um coração de Deus. Harmatia, do grego, errar o alvo. Como eu era o alvo, que se o meu alvo é Deus e ele está no centro da mandala do Enneagrama, o que eu faço? Que eu me distancio de Deus. Então, se eu era o alvo puxando mais para o ponto 2, mais para o ponto 8, eu começo a criar os medos. E esses medos criam os meus desejos. Ponto importantíssimo agora, que eu falei há pouco. Se eu
sinto uma falta, é porque alguém não me deu. Se falta gás, não tem luz. Mas agora, se você tem todo o gás, por que o tipo 8 ele vai distante de Deus, buscando intensidade, buscando luxúria, que é o pecado capital, a paixão do ponto 8 é a luxúria. Por que ele vai se distanciando de Deus e ele atua na luxúria, na intensidade? Porque ele tem um medo fundamental de alguém invadir ele, então ele precisa se proteger, ele precisa de proteção. Por que precisa criar essa casca grossa lá fora, sendo que se eu virar e olhar para o centro da mandala, eu vou ver que Deus sempre me protegeu? Então eu vou retornar a Deus, que é lá a verdadeira proteção. O meu desejo fundamental é o ponto-chave. Se o meu desejo fundamental é de eu me proteger, de eu ter proteção, nada melhor do que Deus para me dar essa proteção. Porque eu atuando na verdade, o corpo pode padecer pelas leis do universo não, as leis humanas. O corpo pode padecer, pagar, porque as pessoas não querem que alguém fale a verdade. E olha o exemplo de Jesus Cristo, que veio falando a verdade e foi crucificado. Porém, se o 8, que é a natureza dele ser forte, falar a verdade, ele vai encontrar Deus em suas palavras e ele vai poder ser humilde com a sua própria verdade. Ele vai ser inocente sem ter a necessidade de ele agir fortemente. O desejo fundamental de ele encontrar uma segurança, ele vai para Deus, não vai para fora, não vai na luxúria. O ponto 9, por exemplo, quando ele está indo para fora, errando o alvo, ele vai lá no desengajamento, ele vai lá na preguiça, que é a sua paixão do coração. Que o medo fundamental do ponto 9 é de ele desengajar-se das pessoas, ser abandonado, dele ficar sozinho e dele perder a paz com isso. E aí ele vai criando no ego lá fora, porque o ego fica lá fora, longe, distante de Deus, porque o ego não quer a sua luz, e ele cria fora o que a pessoa viu que falta nela, mas não falta. Se você virar e olhar para o centro da mandala, você, ponto 9, você vai ver que a divina união está ali, em se unir com Deus. Porque é ali que uma mente única existe. Um Deus só, um ser. Nós somos todos um, a palavra do tipo 9. Eu vindo a Deus, eu posso estar me desengajando das pessoas que estão atuando no ego, mas eu estou trazendo as pessoas de volta para Deus, de volta para mim, porque eu também sou Deus. Ponto 1 do Eneagrama, quando eu vou para fora, eu vou buscando o meu medo fundamental do ponto 1 do Eneagrama, é de eu ser mal, de eu ser o corrupto, de eu ser o errado. E quando eu não olho para Deus, eu olho para o meu ego, eu crio um mundo de perfeição através de eu estar corrigindo os outros, sendo que cada um vive a sua vida. Eu não vou conseguir colocar todos na mesma visão que eu quero. Então eu entendo que a divina perfeição é estar conectado com Deus e olhar que a sua criação é perfeita da maneira que é. Então eu não vou lá fora e começo a julgar as pessoas através do meu ego. Eu venho de volta, eu viro para Deus e eu vejo que Deus me vê como perfeito, como sua criação, como seu filho. E aí o que acontece? Eu volto ao Pai e eu tenho um coração sereno para mim poder olhar para as outras pessoas com a aceitação. Aí eu subo a energia para o cardíaco, eu vejo um ponto 2 que vai para fora, com o medo fundamental de não encontrar, de não sentir amado, de não ser amado. Eu vou procurar o amor fora, buscando pelos outros. Os outros precisam me amar, então eu entro com a mente aduladora, começo a me doar a mais para as pessoas. O quando que eu só precisava olhar para Deus, encarar Deus de frente e ver que eu nunca deixei de ser amado, nunca me faltou o gás. E o divino amor está ali, então eu retorno,
eu nunca deixei de ser amado. Eu sou amado pelo que eu sou. Então eu dou o amor sem esperar nada em troca, porque eu sou amado por Deus. Olha que lindo isso. Aí eu vou para fora, sendo um ponto 3 no Eneagrama, eu não encontro valor em mim. Então eu começo a identificar fora, buscar valor, eu olho para dentro, para Deus. Deus sempre me valorizou. Sempre me valorizou. Só que eu queria mais por causa do meu ego. Ponto 4 do Eneagrama, eu vou para fora porque o meu medo fundamental é de não ser importante, de eu não ter importância. Então eu vou para fora criando minhas tribos, minhas fantasias mentais, onde que eu sou importante, onde que eu busco ser importante. Se eu vejo que não sou importante, eu melancolizo, eu fantasio, começo a buscar a minha importância nos outros. Aí eu introjeto a dor do outro para ver se eu consigo ser aceito por essa dor. Eu trago as pessoas para o mundo da minha dor, eu faço as pessoas respeitarem essa minha dor na marra, ou senão eu vou sofrer mais ainda, vou ficar mais doente. Eu começo a criar o meu ego muito fantasioso, melancólico, sendo que se eu não for para fora, se eu virar e olhar para a minha luz dentro da mandala do Eneagrama, lá no centro, eu vejo Deus. E Deus sempre olhou a sua criação com importância. Você é importante para Deus. O ponto 5, ele vai para fora buscando conhecimento. Para fora, na mente ele vai para dentro, né? Tem que cuidar para não entender, não distorcer. Quando eu estou falando que vai para fora, é para fora na mandala. Eu estou no centro, eu estou com Deus no meu coração. Eu vou para fora, eu vou buscar longe de Deus, eu me distancio. Eu era o alvo de Deus quando eu começo a buscar conhecimento em livros, em literaturas, em ficar quieto dentro de casa. Não que isso seja errado. É necessário esse ponto, mas tudo em equilíbrio. Aí o 5, quando está muito fora, ele esquece da onisciência, que está tudo aqui. Se eu parar de silenciar em minha mente, eu pedir a clareza mental, olhando para Deus, ele me dá. Porque Deus nunca te deixou desamparado. Ele vai te dar o que você pede e o que você compartilha para com os outros. Isso é muito importante. O 5 é isolamento. Quando eu não compartilho com os outros, eu deixo de aprender. Então há necessidade de compartilhar. Nunca faltou conhecimento para ti, tipo 5. Não há necessidade de você buscar fora. Olha para dentro. Deus é o seu gás que dá a sua luz. O ponto 6 do Eneagrama, quando ele se distancia de Deus, quando se distancia do centro da mandala, ele sente aquela ansiedade, aquela falta de apoio e começa a surgir o medo. O medo do tipo 6 é o medo fundamental de não ter o apoio, porque ele se distanciou de Deus e o apoio era Deus quem dava. Quando ele está longe de Deus, ele projeta seu medo para fora para encontrar o apoio fora. Então, o que acontece? Se eu olhar de volta para Deus, tirando todas essas minhas camadas, as camadas de mecanismos de defesa, fixação mental, de paixão, eu encontro o apoio fundamental que eu precisava. O meu desejo de eu encontrar apoio está lá em Deus, que Deus sempre me deu o apoio, só que eu acabei esquecendo. E o ponto 7, para nós terminar, o último dos mentais. O ponto 7, quando ele começa a se afastar do centro da mandala, começa a sentir aquela gula, aquela sensação de que eu não estou satisfeito com o que eu tenho, eu preciso mais. Eu sinto um coração faminto em buscar sensações. E eu não consigo mais ficar parado, eu preciso sentir isso, sentir aquilo, eu vejo alguma coisa nova, eu preciso fazer. E ele sai loucamente fazendo coisas novas. Sendo que se ele parar e ele olhar de volta para o centro da mandala, lá onde está Deus, ele nunca foi desamparado de sensações novas, de um prato principal, que eu sempre falo, até falando no meu livro, que eu não preciso mais buscar as sensações, eu posso buscar as sensações, mas dentro de mim, dentro do meu coração, eu vejo que tem muita profundidade no meu coração e eu não preciso mais ficar no raso. E as sensações minhas
em mim mesmo são belas, são lindas, porque eu tinha medo de sentir isso. E aí quando eu tocava ali, eu fugia fora. Eu tinha medo dessa falta, fui buscar fora, criei fora, onde que era simplesmente olhar para dentro. O tal de olhar para dentro é um medo fundamental do ego. O ego não quer que você olhe para dentro. Por isso que ele te dá compensações imediatas para você parar e esquecer de voltar e olhar para dentro. Veja, meu povo, foi um vídeo longo, 15 minutos e 39, mas eu vou colocando em pedaços aqui no Stories e vou colocar o link do YouTube para colocar esse vídeo completo para vocês. Beijo!